Boa noite a todos e a todas. É um prazer para nós recebê-los aqui hoje nessa noite, no nosso primeiro Integra TST do IFBA. Nós vamos iniciar hoje o nosso evento, né, com uma participação especial do nosso poeta Joá da Bahia, para quem não conhece, um grande poeta de Tapetinga, e que hoje tem composições aí pelo Brasil, e a gente vai ter esse momento de música boa, para a gente começar bem o nosso evento. Joá da Bahia, fica à vontade. Obrigado por esse convite, muito honrado, já que você é um poeta, vou fazer uma canção minha de abertura. Se a sina me quis poeta, se a terra me fez cantador, se a trégua se fez no meu peito, se a viola do atenuou, se o chão se faz espinhos, se ferem os pés dessa gente, se vegeto nesse sistema, se sou mira dessas correntes, não vou silenciar o meu peito e nem vou calar essa voz. Irei com meus versos estreitos desamarrar esses nós. Liberta, acorda, América, encerra esse drama. O novo é se libertar. Levanta teus filhos, repõe esses trilhos, refaz essa história. Oh, 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 oh. A fome tem mais que a guerra, a 7 palmos do chão conduz à morte o indigente sem comer o sagrado pão. Se o suor da luta e labuta é sustento desse poder, descrentes em fé corrompido, a minha poesia quer ser pedaço de um novo tempo, brotado das palmas das mãos, pra ficar no pensamento, o orgulho de se ser nação. Liberta, acorda, América, encerra esse drama. O novo é se libertar. Levanta teus filhos, repõe esses trilhos, refaz essa história. La 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 yela, 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 la 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 yela. Essa é uma canção minha de nome Acorda, América. Já tem mais de 30 anos que essa canção foi composta para um festival, cujo festival a gente venceu com ela, né? Cantando em meio a tantas cantorias, e a gente conseguiu entrar com esse tema, né? Uma canção meio revolucionária, que nos tempos de hoje, depois de 30 anos, ela continua atual. Essa cantoria de Almir Sater eu gravei, que é tema principal das minhas lives. Boa noite. Ando devagar porque já tive pressa em leve esse sorriso, porque já chorei demais.
hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, que eu nada sei. Conhecer as mães e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora e um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as mães e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para lá vai Xalana, bem longe de chegar, navegando no remanso do rio Paraguai. Oh, Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oh, Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Para encerrar, vou fazer uma canção minha. Vim de longe, vi e trouxe um sonho de menino entre as asas do vento, no pó, na poeira desse domingo. Driblando os espinhos, noites frias, descaminho, te achei dormindo em meu ninho, despertando como a lua a canção. Lua, versos, contos, rimas abracei, andarilhos rios naveguei, maravela, onda proa. Lua, quis a sorte, léguas caminhei, vi nos teus braços, me aninhei, eu, minha viola, o canto meu,
teu amor. Lua, versos, contos, rimas abracei, andarilhos, rios naveguei, para a vela onda proa. Lua, quis a sorte, léguas caminhei, vi nos teus braços me aninhei, eu minha viola ao canto meu. Oh, oh, oh. Olha já o barulho, meu povo lindo aí. Obrigado, João da Bahia. A gente não poderia começar de maneira mais brilhante do que com esse show. Pedir aí às pessoas que também possam lhe dar uma força, né? Acessem aí o YouTube. Se quiser falar rapidamente aí, também tem as suas lives, né, que acontecem. Quem quiser ajudar, participar, escutar boa música. Exatamente. A gente tem umas lives que a gente faz todas as quartas-feiras, que é um som de cantoria. Oh, meu Deus! E na sexta a gente faz pelo YouTube, canal Joá da Bahia. Joá da Bahia Oficial, né? Você encontra lá Joá no YouTube, YouTube/Joá da Bahia Oficial. A gente também faz no sábado também, no Facebook. A gente faz 2 lives, sexta e sábados, 8 horas da noite. Sexta no YouTube, sábado pelo Facebook, são lives patrocinadas, né? E da quarta a gente faz uma brincadeirinha, né? Como que se fosse voz e violão, as pessoas participam comigo, pedem muitas músicas. E aqui ao fundo, só para encerrar a minha participação, as pessoas estão vendo umas fotografias dos meus CDs, né? Dos meus projetos, são 22 álbuns nessa história de 22 anos. Agradeço e diria para você que estou sempre às ordens, viu, Jal? Um abraço, meu filho. Obrigado, João da Bahia. E vamos iniciar o nosso evento. Tchau, tchau, até mais. Bom, boa noite, pessoal. Então, a gente agora oficialmente inicia o nosso primeiro Integra TST, né? O evento multicamp dos cursos de segurança do trabalho. Primeiro dizer assim que é uma alegria nós podermos estar hoje assim conseguindo, né, executar e fazer o nosso evento realmente acontecer. O nosso tema vai ser saúde e segurança do trabalho em tempos de pandemia. E nós vamos justamente estar conduzindo esse evento, né, de maneira online durante esse mês de novembro. Essas lives vão ocorrer sempre aqui pelo canal do YouTube da TV IFBA. A programação, a gente vai colocar o link aí no bate-papo, né, para quem não pôde acessar ainda. A gente espera que seja um evento que traga também, né, conhecimento, que traga discussões, tragam avaliações sobre a nossa área durante esse momento, durante esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, que várias coisas aí foram rediscutidas, né, vêm sendo rediscutidas, né. Eu gostaria também de frisar que esse evento, ele é um evento coletivo, né, ele é um evento que foi criado a muitas mãos, né, tem muita gente envolvida para que esse evento pudesse estar acontecendo, certo? E eu gostaria, então, inicialmente, de poder compor a nossa mesa. Vai estar participando junto conosco aqui para também fazer uma saudação de abertura a professora Luzia Mota, nossa reitora, a professora Nívia Cerqueira, nossa pró-reitora de extensão, certo? Um momentinho, que eu já vou. E o nosso palestrante também, o Júlio Ramon. Professora Luzia. Então, nós estamos aqui com o Júlio Ramon, que vai ser o nosso palestrante de hoje, professora Luzia Mota, nossa reitora, professora Nívia, a nossa pró-reitora de extensão. Elas vão fazer uma breve saudação a todos, né, para que a gente possa iniciar o nosso evento. Professora Luzia, professora Nívia quer falar primeiro? Eu posso falar primeiro, Nívia? Você quer? Então, eu quero saudar a todos os
os colegas, os queridos e queridas estudantes que estão nos assistindo, que estão acompanhando esta live. Eu estou aqui olhando, né, observando aqui com atenção os comentários, e estamos com bastante pessoas assistindo, né, tanto estudantes da área como docentes, colegas. Então, é um evento que está tendo bastante participação. Eu quero saudar a organização do evento. Sei que a organização é uma organização multicamp, que participam cerca de 20 colegas nossos, né? 21 colegas nossos e colegas que estão organizando. Então, quero fazer uma saudação, um agradecimento pelo cuidado com a organização, por termos tido a oportunidade de ter iniciado esta noite ouvindo Joá da Bahia, com canções da própria autoria dele e canções que são velhas conhecidas nossas e sempre nos revigora e nos deixa mais à vontade para participar do evento e da programação. Então, eu saúdo a organização, saúdo todos os profissionais do IFBA, da área de saúde, de segurança do trabalho. Quero fazer um registro aqui, que nós estamos realizando este evento em um momento extremamente doloroso para muitos de nós, um momento emergencial, então nós não podemos perder de vista o que nós estamos passando durante esse ano e que as nossas atividades remotas que têm aí nos ajudado a nos manter conectados, principalmente os estudantes nesse momento onde as AEMPs começam, e eu aqui faço novamente o registro de que nós estamos realizando essas atividades durante este momento do ano de 2020, para nós nos mantermos conectados e para nós termos, com esses eventos, com essas ações, com essas atividades, a permanência dos nossos estudantes, com uma aproximação com a instituição. Então, eu quero fazer esse registro de que nós estamos, nesse momento, fazendo essas atividades, né? Fizemos durante o ano inteiro, mas agora, com a realização das AEMPs, o espírito que nos move é de aproximação, é de contato, é de conexão. E quero fazer aqui um registro que eu acho que é extremamente importante sobre o evento e a possibilidade de nós compartilharmos a nossa força de trabalho, os nossos conhecimentos, a partir de um evento multicamp. Eu acho que todos esses eventos que fortalecem áreas específicas e que são realizados com a ajuda, com a contribuição de todos os campi, daqueles que têm cursos na área, como Ilhéus, como Eunápolis, como Barreiras, e aqueles também Juazeiro, que estou vendo aqui que tem bastante gente de Juazeiro, e também daqueles campi que, apesar de não ter os cursos na área específica, né, técnico, subsequente, integrado, subsequente, mas são docentes que dão a disciplina, né, que têm disciplinas em todos os outros cursos técnicos e nas engenharias também. Então, a importância e a possibilidade de nós compartilharmos tanto bens materiais, né, como bens imateriais nesses eventos. Eu acho que isso repercute muito no modelo de multicampia que nós queremos estabelecer. E olhando a programação, né, fazendo aí um tour através da programação, a gente observa que vocês trouxeram temas assim muito relevantes, porque veja como a área de segurança do trabalho ela tem sido relevante neste momento de pandemia. Nós nunca tínhamos ouvido falar com tanta frequência e com tanta ênfase sobre protocolos de segurança, sobre planos de contingência, e todos esses elementos são elementos que a área de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, é uma área que vocês têm muito a contribuir, vocês têm contribuído muito. Para nós que temos, eu sou da física, né? Muitos de nós não temos familiaridade com os temas que vocês trabalham. Passamos por uma cadeira ou duas, mas não temos, de fato, o profissionalismo, a maturidade com que vocês têm trabalhado com esses temas. Então, trazer temas como o adoecimento
mental, em tempos de pandemia, a higiene e saúde, a ergonomia, a gestão de riscos, as tecnologias utilizadas em tempo de pandemia, até chegar ao trabalho remoto e a repercussão desse trabalho remoto na área de segurança do trabalho, veja que passei aí por diversos temas que nós temos nos debatido e trabalhado, como trabalhamos aí no tempo do plano de contingência. Então, essas palavras iniciais que eu deixo para abrir esse evento é no sentido de saudar, de apoiar e de dizer que vocês têm contribuíram muito nesse período todo em que nós estamos durante a pandemia, e acho que eventos como esse faz com que a área se fortaleça e contribuam muito. Então, eu gostaria muito de pedir licença a vocês para terminar essa minha fala, fazendo uma saudação especial a 3 engenheiras de segurança do trabalho cujo espaço de trabalho é a reitoria do IFBA e que contribuíram conosco na confecção do plano de contingência. Faço um destaque para a engenheira Denise Mascarenhas, que é a chefe do setor de engenharia de segurança do trabalho do IFBA, que contribuiu com muito profissionalismo, com muita dedicação, com muito estudo, em um momento que todos nós estávamos ali na novidade da pandemia. Ela nos guiou na construção dos protocolos de segurança que provavelmente nós usaremos aí em um momento futuro, quando retornarmos. Então, eu faço aqui uma saudação especial, saúdo essas 3 engenheiras, e com essa saudação eu quero que todos se sintam saudados. Denise Mascarenha, Kelly Fernandes e Idriele Rocha, são as nossas 3 servidoras, engenheiras de segurança do trabalho, que estão atuando dentro da reitoria. Agradeço demais ao professor Jálvaro, pelo convite, né, por ter a oportunidade de me aproximar de vocês e de dizer que eu estou à disposição da área para debater, para discutir, para encontrar formas da área ter uma atuação mais forte e mais robusta dentro da nossa instituição. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por ter me dado a oportunidade de fazer essa pequena fala na abertura do evento. Um bom evento para todos, aproveitem e contem comigo. Obrigado, professora Luzia. Abrilhantou também, com certeza, aí nosso evento, nossa abertura. E é isso. O que a gente pode fazer é agradecer por todo o apoio também que a reitoria nos deu, certo? E toda a organização também do evento, que contribuíram muito. A gente tem aqui o nosso colega Leomir, que estava há pouco, né, da TV IFBA, e nos deu uma contribuição assim, gigante para que a gente pudesse estar fazendo esse evento. Uma coisa importante também é que nós tentamos buscar intérprete de Libra, né, para poder nos acompanhar durante esses dias. Mas como nós retornamos na EP, como a senhora já falou, a demanda está sendo muito grande, né? Então, acabou que nós não conseguimos essa ação também. Mas nós tentamos, né? Mas, infelizmente, não foi possível. E é isso. Mais uma vez, então, agradecer. E agora a gente vai ter, então, também a palavra da nossa professora Nívia, nossa pró-reitora de extensão. Professora Nívia, boa noite. Boa noite, Jálvaro. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Gostaria de fazer uma saudação aí muito especial aos colegas que compõem a equipe que organizou esse primeiro Integra TST IFBA, né? Com essa organização dessa pauta que tem muita visibilidade diante do cenário que a gente está passando, mas que já está aí uma caminhada consolidada nos campi em que tem os cursos de segurança do trabalho. Os 21 colegas que integram aí a equipe de organização, em especial um agradecimento ao professor Jálvaro e à professora Mariana Leandra, que foi quem nos recebeu aqui nessa sala.
né? Eu queria fazer uma saudação especial aí ao artista Joá, da Bahia, né? Que foi responsável por aguçar a nossa sensibilidade, já que vamos entrar em pautas tão delicadas, né? E aí ele teve esse papel de nos sensibilizar, de forma que nessa saudação e parabenizando o artista Joá, eu também faço aqui um lembrete que me pediram, gente, me permitam, um convite para pessoas, estudantes, técnicos administrativos, docentes, toda a comunidade externa, que também tem um desejo ou tem um talento e que queira disponibilizar e dar visibilidade a isso no congresso da PRPGI, o primeiro congresso da PRPGI. Eu vou colocar aí o link no bate-papo, e aí a colega da chefia de Departamento de Ações Culturais, Esporte e Lazer me pediu para poder fazer esse pequeno lembrete. Então, estão lá à disposição, assim como o Joá, vocês que têm aí esse dom e esse talento de encantar e de nos sensibilizar, que também utilizem também esse canal como veículo aí para poder botar arte para falar. Bom, a professora Luzia, que me antecedeu, já trouxe assim, a importância, né, dessa área para a gente fazer essa travessia, que ainda não finalizou, mas de colegas da área que tiveram assim, uma relevância nesse primeiro contato. E, obviamente, vocês, né, sejam estudantes em formação, seja os docentes que atuam no curso, ou seja, os egressos que também fazem parte do público-alvo desse evento, que está sendo provocado e desafiado a pensar, nesse contexto de pandemia, sobre a sua atuação. Esse primeiro tema, na abertura, e em todos os outros que eu sei que culmina com o dia, né, do profissional. Começa hoje o ciclo, com a abertura desse evento, e no dia 27 de novembro encerra esse ciclo, dia em que pautado aí o Dia do Profissional de Técnica e Segurança do Trabalho, temas relevantes e reflexão sobre a nossa forma de nos relacionar com o trabalho, né? Uma responsabilidade, um desafio de pautar questões que estão postas aí, não só nas nossas relações, enquanto servidores e servidoras do IFPA, mas também todas as famílias e toda a comunidade. Porque houve uma reviravolta, um revés na forma como nós nos relacionamos com o trabalho, não estava esperado, né? A forma como nós conhecíamos a nossa disponibilização nossa mão de obra, né? Seja através de emprego, atividades produtivas, prestação de serviço, e no momento que a gente precisava ainda lidar com responsabilidade diante de um desafio posto pelo que a gente chama de uberização do trabalho. E aí a gente nem tinha conseguido se organizar e se articular para poder pautar, para discutir, somos tomados aí com um desafio de termos que repensar nossas formas de atuação, inclusive a partir das tecnologias, de dispositivos móveis, de várias reviravoltas que teve aí na forma como a gente se relaciona com o mundo do trabalho. E aí esses temas, de fato, são temas relevantes, que nos assolam, sobretudo a palestra de hoje, que é a palestra de abertura sobre o adoecimento mental. Nós já estamos há meses elaborando estratégias outras de permanecermos conectados, de permanecermos atuantes e disponibilizar nosso capital intelectual, nosso pensamento crítico e nossa produção e nossa força de trabalho para a comunidade nesse momento de crise. Sabemos também que, atravessando esse primeiro momento, algo
nos espera lá na frente, que é a crise derivada dessas fragilidades, né, desses aprofundamentos das desigualdades e das questões que envolvem todo o adoecimento que essa nova forma de trabalho colocou aí e tem colocado e que possivelmente vai se aprofundar. Então, todas essas questões, semana a semana, se dedicando, se debruçando sobre isso, atravessando todo o mês de novembro, com essa organização aí, que os colegas se dedicaram, o Campus Eunápolis, Ilhéus, Juazeiro, Santo Amaro e Vitória da Conquista, pautando, discutindo, né, elaborando, refletindo sobre esse fazer do técnico diante de um contexto tão inesperado. Então, desejo a vocês uma boa formação, bons debates, boas reflexões, né, que a gente possa contribuir de alguma forma para a superação desse momento que está posto aí para a gente. Então, com essa saudação, desejo uma boa noite a todos e todas. Obrigado, professora Nívia. Obrigado também por nos ter dado a honra da participação hoje. A gente sabe que a agenda de vocês aí sempre muito cheia e tirou um tempinho aí para poder estar conosco nesse momento, né? Tão importante para a nossa área, para os nossos alunos. E como vocês mesmos já falaram aí, a gente está passando por um contexto também de vida, né? Bastante complicado e que a gente está, de alguma forma, tentando se utilizar das ferramentas, né, digitais para se aproximar, para, de alguma forma, manter essa ligação entre nós, os nossos alunos, entre o público externo também, que o IFBA sempre atendeu. Obrigado, muito obrigado mesmo mais uma vez. Bom, pessoal, então nós vamos dar continuidade. Eu não poderia deixar de falar brevemente uma coisa que eu acabei esquecendo, né? Que nós temos algumas, a professora Luzia já falou, outros colegas também já falaram, mas esse evento é um evento coletivo, um evento que está envolvendo os campos Eunápolis, Ilhéus, Juazeiro, Conquista, Santo Amaro, Campos Brumado, Campos Barreiras, Campos Salvador, né? Então, é um evento que tem vários colegas aí que estão justamente colaborando, né? Que realmente colocaram a mão na massa para que a gente pudesse hoje estar construindo esse evento. E também lembrar que o que motivou muito nesse momento hoje foi um evento que ocorreu em 2016, no Campo Salvador, onde nós tivemos um encontro de profissionais da área de SMS, né, da disciplina SMS. E que ali nós já vimos o potencial e a importância de realmente integrar e fazer ações cada vez mais aproximadas entre os profissionais da área, de uma instituição que é grande, né, e que justamente a gente entende que precisa também dialogar mais entre si, para que a gente possa cada vez mais nos coordenar e fazer ações também como essa que nós estamos aqui hoje construindo de maneira remota, mas que a gente espera que dê outros frutos também em outros momentos, em outras realidades. Quem sabe um evento presencial, enfim, a gente tem aí diversas possibilidades, certo? Gostaria, então, de chamar aqui o colega Jules, né, que vai ser o nosso palestrante da noite. Boa noite, professor Jules. Nós já nos adiantamos um pouco aí, né, em relação ao tempo, nos desculpe também. O tema aí da palestra do professor Jules, né, adoecimento mental no contexto da pandemia de Covid-19, estratégias de enfrentamento e minimização de impactos. O professor Jules é bacharel em enfermagem, mestre em enfermagem e saúde, doutor em enfermagem, pós-doutorando em saúde coletiva e professor em instituições de ensino superior. Professor Jules, uma boa noite, uma boa palestra aí para o senhor e que a gente, com certeza, estará iniciando esse evento de maneira brilhante. Obrigado aí pela presença e o momento é seu. Boa noite, professor Jálvaro. Boa noite a todos e todas. Eu quero, primeiramente, saudar a mesa na presença, na pessoa da professora, né, da reitora, professora Luzia Mota. Quero agradecer ao professor Bruno Del Sarto, meu contemporâneo da UESB, pelo convite de estar aqui, pelo acolhimento que eu tive do professor Jálvaro, da professora Luane, do professor Bruno, de todos e todas, né?
estão organizando esse evento. Para mim foi uma surpresa muito grande ser convidado para falar de saúde mental no contexto da pandemia, num momento em que a saúde mental tem sido marginalizada na produção de conhecimento relacionado a essa doença nova, que pouco se sabe e que muito se fala sem ter certeza do que tem sido dito. A saúde mental ou adoecimento mental não é um efeito colateral, é um efeito concorrente à pandemia. Então, temos duas pandemias em curso, uma mais visível, que é a pandemia da Covid-19, mas temos uma pandemia tão letal quanto ela, quanto essa primeira, que é a do adoecimento mental. O mundo está doente mentalmente. Já vinha de um processo de adoecimento, e esse adoecimento foi acentuado nesse contexto pandêmico. Então, parabéns a essa iniciativa. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz e muito honrado de participar desse evento, e vou falar dele a partir de hoje em todos os eventos que eu participar, relacionados à Covid e relacionados a outros conteúdos também. Parabéns aos organizadores e organizadoras pela iniciativa. Bem, já comecei falando sobre a pandemia, então vamos dar continuidade, né? Aspectos relativos à transmissão, tratamento e curso da Covid, apesar de eles serem centrais ao enfrentamento, não esgotam as necessidades que vêm surgindo. Um conjunto de consequências secundárias relevantes precisa ser precocemente e adequadamente identificado e enfrentado. Dentre essas consequências secundárias, existe o adoecimento mental. O adoecimento mental, ele pode ser decorrente da doença, da Covid em si, do medo que as pessoas têm de adoecer, das incertezas diante do tratamento, do medo de transmitir a doença aos seus entes queridos, aos colegas de trabalho, do medo do futuro. A gente não pode planejar mais nada. Estratégias vêm sendo adotadas para diminuir a rápida transmissibilidade pessoa a pessoa. A exemplo do distanciamento social, que nesse momento é primordial. Apesar, como o distanciamento social, apesar dessas medidas serem bastante efetivas, muitos impactos são decorrentes da adoção dessas medidas. A exemplo dos impactos socioeconômicos, a exemplo de outros impactos que são invisíveis aos nossos olhos. Isso tudo pode resultar em adoecimento mental. Há evidência, gente, de que a morbidade psíquica decorrente de uma pandemia pode durar muito mais tempo e afetar, em grande proporção, maior número de pessoas do que a própria pandemia. E as pessoas não enxergam isso, ou não valorizam o adoecimento mental. Apesar disto, as consequências da saúde mental ocasionadas pela pandemia, em geral, elas são subestimadas, são negligenciadas. Isso gera falha no enfrentamento, tanto do adoecimento pela Covid-19, como no enfrentamento das consequências do adoecimento mental. Ações iniciais de combate, tanto à pandemia, que focalizam seus efeitos biológicos, que ameaçam a vida, que é a ameaça mais visível relacionada à Covid, ela é crucial. Mas também é crucial examinar o caos psíquico que essas pandemias geram no mundo. E isso é muito importante. E diversas questões são relevantes de serem discutidas no mundo do trabalho, na saúde do trabalhador, na saúde das pessoas de modo geral. Por exemplo, ser negro num contexto pandêmico como o da Covid-19 é uma questão que faz acentuar ainda mais as iniquidades sociais. Ser negro e ser pobre são condições que já no Brasil e em diversos locais do mundo são associadas à dificuldade de acesso às boas condições de higienização que são necessárias ao enfrentamento da Covid. A realização do distanciamento social. Imaginem você fazer distanciamento social numa favela, morando num aglomerado de 10 pessoas. Geralmente, essas pessoas, além de morar em aglomeração, elas moram em locais
com precárias condições de vida, sem saneamento básico adequado, sem acesso ao serviço de saúde. A gente tem que considerar também que o povo negro, sobretudo os pretos, são os primeiros a serem demitidos na redução de quadro de trabalhadores. São aqueles que desempenham as atividades mais precarizadas. E essa população já vinha cursando um sofrimento mental em decorrência de todas essas iniquidades, e isso tem sido acentuado no contexto da pandemia. Sentimentos de vulnerabilidade como solidão, medo, ansiedade, tédio, associam-se muito ao sofrimento mental. Isso produz depressão, alcoolismo, estresse, transtornos do sono e suicídio. A pandemia da Covid-19 tem acentuado esses sentimentos de vulnerabilidade. E o risco de suicídio eleva-se sobremaneira nesse contexto pandêmico. Nós temos também pessoas, populações, grupos que são vulneráveis tanto ao adoecimento pela Covid, como ao adoecimento mental. Nós temos trabalhadores da linha de frente de combate à Covid, como médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, técnicos em enfermagem, técnicos em segurança do trabalho, técnicos de laboratório, dentistas, técnicos em odontologia, agentes comunitários de saúde, de endemias, fisioterapeutas, farmacêuticos, agentes de apoio. Nós temos serviços essenciais, que não são aqueles relacionados à saúde, diretamente de cuidado à saúde, mas sem os quais não haveria condição de subsistência nesse contexto pandêmico, como operadores de caixa, entregadores de delivery, motoristas de aplicativos, mototaxistas, trabalhadores e trabalhadoras de padarias, postos de gasolina, população em geral, todos aqueles que não podem estar em casa, estão trabalhando, aqueles que podem estar em casa e ainda assim não estão cumprindo isolamento social, todos esses são grupos vulneráveis. Esses grupos, eles precisam ser sensibilizados das severas consequências que a pandemia da Covid já está trazendo para a vida dessas pessoas e que isso vai perdurar ainda por muito tempo, né? Não se sabe dizer por quanto tempo esses impactos podem atingir a vida das pessoas. A gente tem que considerar que muitas pessoas estão adoecendo e sendo afastadas dos seus trabalhos. Isso tem gerado uma sobrecarga de trabalho para quem permanece na atividade, né? E acaba se expondo mais ao risco de adoecer, porque há uma sobrecarga relacionada à jornada de trabalho, muitas horas, né, de trabalho, a redução do quadro funcional, porque as pessoas estão adoecendo e morrendo, então diminui a força de trabalho, então não tem quem rinde um plantão, por exemplo, e tudo isso tem impactado sobremaneira a saúde mental das pessoas. Além disso, a gente tem que considerar que há uma sobreposição do trabalho doméstico. As pessoas aquelas que estão de trabalho remoto, né, estão trabalhando em casa, a gente tem que levar em consideração que existe uma sobrecarga doméstica associada, porque a gente está trabalhando em casa e a gente ainda tem um trabalho não remunerado em casa, que não é o nosso trabalho profissional, que é aquele trabalho de cuidar da casa, de cuidar da família, e destaca-se, nesse sentido, o trabalho das mulheres. As mulheres, elas já são mais vulneráveis ao adoecimento mental por uma série de fatores, como eu vou falar mais tarde. E nesse contexto pandêmico, isso tem sido cada vez mais acentuado, porque além do trabalho profissional, está sobrecarregando a saúde mental das mulheres, nós temos também a sobrecarga do trabalho doméstico. Então, considerando que existem esses grupos mais vulneráveis ao adoecimento mental, ao adoecimento pela Covid, diversas dimensões das vidas dessas pessoas podem ser afetadas. Há um risco real à própria vida, e isso altera essas diversas dimensões, como a função física, a função psicológica e cognitiva das pessoas, as relações sociais,
as condições de emprego, salário, renda. Muitas pessoas estão ficando sem trabalhar, não há como sair de casa ou perder o seu emprego. A relação com o núcleo familiar está cada vez mais conturbada. Perspectivas futuras de vida, nossa, quem ainda as tem nesse contexto? Então, gente, algumas estratégias precisam ser pensadas coletivamente para que a gente consiga minimizar os impactos que a pandemia tem causado já nesse momento na vida das pessoas e que poderão causar de agora em diante. Bem, falando em teletrabalho, a gente tem que pensar que a nossa casa, ela foi feita para o nosso lar, né? Ele foi feito para manter o nosso conforto. Então, é o nosso espaço doméstico de descanso e de lazer. E ele passou a ser também um local de trabalho, muitas vezes mais precarizado, porque em casa, de repente, você não tem as condições de trabalho que são adequadas ao desempenho da sua atividade, né? O home office, ele dá a sensação de que você está constantemente no trabalho, você não consegue se desligar dele. O mau gerenciamento do tempo que a gente tem para desenvolver as nossas atividades pode resultar no trabalho por mais horas, sem pausas, trabalhar nos finais de semana e, consequentemente, isso culminar em fadiga física e mental, resultar em adoecimento. É por isso que é preciso estabelecer um limite de horas por dia, de dias por semana trabalhados, pois sem esses limites, a nossa rotina vai passar a ser demasiadamente direcionada para o trabalho. E isso é preocupante, né? Nós deixamos de ter uma jornada de trabalho diária, a gente não cumpre uma carga horária. A gente tem tarefa a cumprir. E enquanto você não cumprir sua tarefa, a maior parte dos casos, você terá que permanecer trabalhando. E para isso você gaste 16 horas do seu dia, 18 horas do seu dia. Lembrando que no decorrer dessas horas você tem que se alimentar, preparar o alimento, cuidar da casa, cuidar do filho. E aí, como não adoecer? Fiquei muito feliz de saber que o teletrabalho será discutido aqui. A gente precisa pensar na segurança e saúde do trabalhador que está trabalhando em casa, no trabalho remoto. Bem, como estava dizendo, já que a pessoa ela pode adoecer mentalmente, tanto pela COVID, como pelos impactos indiretos relacionados a ela, a gente tem que falar um pouco da saúde mental. A saúde mental, para a Organização Mundial de Saúde, ela diz respeito ao estado de bem-estar no qual a pessoa consegue perceber suas habilidades, que ela é produtiva nas suas atividades no trabalho, que ela consegue manejar o estresse da sua rotina diária e tem a capacidade de poder contribuir com a comunidade. Já a professora Tânia Araújo, que é a minha supervisora, minha orientadora lá no meu pós-doutorado, ela diz que a saúde mental ela não é um atributo individual, perfeito, e que a saúde mental é a capacidade que nós temos de nos levantar das rasteiras que a vida nos dá. E nesse contexto da pandemia, muitas pessoas estão perdendo essa capacidade. E é justamente no incremento da resiliência que nós temos que trabalhar. As pessoas precisam ser instrumentalizadas para identificar o seu sofrimento, procurar a assistência à saúde adequada, espera-se que essa assistência esteja disponível, né? E aceitar o adoecimento para que o tratamento seja efetivo. Pensar no cuidado à saúde mental implica que a gente considere o indivíduo como um ser composto por diversas dimensões que englobam o domínio físico, psicológico, social, espiritual, e esses domínios, eles interagem entre si. Então, nós temos que construir formas de lidar com essas situações de crise, englobando essas dimensões. E essas dimensões, elas estarão presentes no decorrer de toda a vida do indivíduo. Bem, a pandemia, além dela ser um risco real à própria vida, como eu já disse, né, altera as dimensões da vida cotidiana,
em função tanto das sequelas que a doença causa, que a Covid causa na vida das pessoas, tá? Existem consequências que são decorrentes das estratégias de enfrentamento, como o distanciamento social, como eu disse. E a gente sabe que as interações sociais, elas são essenciais para a garantia das condições adequadas de sobrevivência, também de bem-estar das pessoas. Assim, essa limitação no contato social pode produzir ou intensificar um sofrimento que já existia. A gente não pode anular esse sofrimento. Então, apesar dessa necessidade de isolamento físico, a gente tem que saber que não precisa haver um isolamento emocional. Como a professora Luzia Mota disse, eu até anotei aqui, o espírito agora é de nos aproximar. Temos que nos manter conectados. Esse é o foco central dessa minha fala. A gente tem que se afetar e afetar o outro. E tentar manter esse contato, mesmo que não seja físico, presencial, mas remotamente, e demonstrar emoções. Temos que acolher as pessoas. Essa é a principal estratégia de enfrentamento da pandemia e de minimização dos impactos que ela pode causar na vida das pessoas. As tecnologias digitais podem favorecer essa aproximação entre as pessoas, né, para que a gente consiga transmitir afeto, que é o que a gente precisa nesse momento. Claro que existe toda uma situação que é relacionada à hipervigilância, não estou falando disso. As tecnologias digitais, elas têm que ser utilizadas como um instrumento de aproximação das pessoas, e não de alimentar uma necessidade psíquica de ficar vigiando o que de mal está acontecendo, porque isso acentua o sofrimento mental. Então, esses fatores, somados às repercussões econômicas da pandemia, problemas de acesso à saúde e previdência social, podem impactar ainda mais a saúde mental. E eles precisam de ser dimensionados e enfrentados. E uma coisa é certa, é preciso incrementar, como eu já disse, a resiliência e apoiar a recuperação das funcionalidades sociais e individuais. Estes esforços, eles poderão instrumentalizar a gestão de todas essas situações críticas atuais e futuras, porque o enfrentamento da pandemia, da Covid e do adoecimento mental relacionado direta ou indiretamente a ela, tem que servir para tratar e recuperar a resiliência nesse momento e preparar as pessoas para um sofrimento futuro. Porque é certo que uma segunda onda dessa doença, ela vai acontecer. E a intenção é que quando ela aconteça, espero que demore, mas quando ela acontecer, nós estejamos preparados e preparadas para enfrentá-la, já escolados, já ensinados, já tendo aprendido com os erros que a gente cometeu agora nessa primeira onda que tem sido tão letal às pessoas. Existem etapas de enfrentamento da pandemia, né? Existem 4 fases: a contenção, mitigação, supressão e a recuperação. E a atenção à saúde mental das populações deve estar entre as medidas adotadas nessas 4 fases. Porém, é na fase de recuperação que todas as medidas, né, de assistência e de atenção à saúde mental necessitam ser intensificadas em maior escala. Porque é nesse momento que as pessoas terão que estar com a sua saúde mental equilibrada para entender que a vida mudou. Muitas pessoas não estão entendendo isso. Não foi só como a professora Nívia muito bem disse, o mundo do trabalho mudou. E nossa vida mudou completamente paralelo a isso. Tá? A gente tem que se preocupar com isso. Essas medidas, né, para enfrentamento da doença, da Covid, para o enfrentamento do adoecimento mental, elas são cruciais
para a retomada do cotidiano das pessoas e comunidades. Os diagnósticos que a gente tem que fazer, né, tem que ser detalhados e bem conduzidos sobre transtornos mentais, características e fatores associados nesse contexto da pandemia, eles poderão fornecer subsídios para que seja planejada uma atenção mais voltada para a prevenção e também para a assistência para aquelas pessoas que já estejam doentes ou que tiveram o seu adoecimento agravado pelo contexto pandêmico. Temos que lembrar o seguinte: antes da pandemia, nós já vínhamos de um contexto de adoecimento mental das populações. E isto precisa ser considerado no planejamento das ações de saúde. Tá? Eu queria pedir para que os slides fossem transmitidos. Pode passar para o próximo. Bem, quem puder colocar em tela cheia vai conseguir visualizar melhor as informações de agora em diante, tá? Essa plataforma do StreamYard acaba deixando um pouco menor a imagem e aí a projeção fica melhor em tela cheia. Aí eu apresento dados que são da nossa pesquisa, que tem sido desenvolvida lá no Núcleo de Epidemiologia da UFES, que é um estudo de coorte sobre a situação de saúde mental e trabalho da população urbana de Feira de Santana. São resultados preliminares, tá? Aqui, nós havíamos digitado os questionários relacionados a 2.799 entrevistas, mas nós chegamos a entrevistar 3.939 pessoas. E essas quase 4.000 pessoas serão acompanhadas agora, no próximo ano, em 2021. Espero que consigamos o financiamento do Ministério da Saúde, porque é o seguinte, essa pesquisa, ela inicialmente foi conduzida lá em 2007, onde foram entrevistadas aproximadamente 2.900 pessoas. Naquela ocasião, foram analisados os dados, e aí resolvemos, em 2018, seguir as pessoas que foram consideradas saudáveis em 2007. Então, em 2018, nós retornamos às casas de todas aquelas pessoas que foram entrevistadas em 2007, né? Claro que muitas não foram localizadas porque mudaram-se, porque faleceram, enfim, algumas recusaram participar, mas nós abordamos todas as casas das ruas sorteadas para entrevista lá em 2007, né, e conseguimos agora entrevistar pouco mais de 4.000 pessoas. Então, esses são os resultados parciais dessa pesquisa, da qual sairá a minha pesquisa, um subprojeto desse projeto maior, da minha pesquisa de pós-doutorado, que sofreu uma reviravolta, como tudo, como trabalho, como nossa vida, né? Porque não contávamos com a pandemia, a chegada dessa doença. E aí o que acontece? Naquele contexto, nós identificamos que, como já esperado pela literatura científica, a mulher já vinha adoecendo. Esses dados, gente, são referentes lá a 2018, 2019. Então, as mulheres tiveram maior prevalência de transtornos mentais comuns, depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizado. Então, se já tínhamos mulheres adoecendo antes da pandemia, imaginem agora com toda a sobrecarga de trabalho, com toda a sobrecarga de trabalho profissional e do trabalho, né, não remunerado, sobrecarga doméstica. Imaginem como deve estar a situação de saúde mental dessas mulheres nesse contexto. Nós temos faixas etárias, né, que são mais atingidas, como esperado, a maior prevalência de transtornos mentais comuns foi lá entre pessoas entre 40 e 59 anos, tá vendo? Mas nós temos um dado alarmante, que não era um dado esperado.
que é uma elevada prevalência de transtornos mentais comuns entre jovens, população de 15 a 29 anos. Imaginem como deve estar essa situação de saúde mental agora no contexto da pandemia, considerando que os jovens necessitam de grandes interações sociais e estão tendo essa interação social privada. Imaginem os nossos jovens trabalhadores, como estão. Nós temos também que a população com menor renda, com renda de até um salário mínimo, teve maior prevalência de depressão e transtorno de pânico. Imaginem agora, com a redução de trabalho, né, redução de jornada, perda do emprego, como está a situação de saúde mental dessas pessoas. Bem, em relação às mulheres, né, como eu disse antes que eu iria falar, e mostrei os dados que comprovam que as mulheres já vêm adoecendo, eu só queria lembrar, gente, apesar do estudo ser apenas com a população urbana de Feira de Santana, a amostra estudada, ela apresenta o mesmo perfil da população brasileira, segundo dados do Vigitel. Então, os nossos resultados, considerando que a gente adotou uma amostragem probabilística, então, a gente envolveu 5 subdistritos de Feira de Santana, a gente visitou os 5 cantos de feira, não foram os 4, foram 5 cantos de Feira de Santana, e todos os indivíduos tiveram a mesma probabilidade de serem incluídos. Então, esses resultados, eles podem ser generalizados para a população brasileira, tá? E isso reflete uma realidade que a literatura científica já vem demonstrando, como o caso do adoecimento mental das mulheres, como eu disse. Elas estão mais vulneráveis, seja por questões biológicas ou por questões sociais, com destaque para as distinções de gênero e de divisão sexual do trabalho. O fato agora dela estar em casa por maior tempo, em decorrência do distanciamento social, do trabalho remoto, isso expõe a mulher tanto à violência doméstica como à sobrecarga doméstica. E tanto a violência como a sobrecarga doméstica aumentam o risco de adoecimento mental. Há de se considerar também que a mulher, ela sempre esteve mais exposta ao conflito trabalho-família. Imagine agora numa situação de trabalho remoto, trabalhando em casa. Então, todas essas situações, elas foram acentuadas pelo fato de que agora todos os membros da família estão em casa, né? Pelo menos a maior parte do tempo. Isso aumenta as demandas domésticas, né? Nós estamos com muito mais necessidade de higienização, tanto pessoais como das coisas, dos alimentos, da roupa, da casa. E isso, socialmente, tem sido um papel atribuído a quem? A mulher. Né? Temos que quebrar com isso, com essa mentalidade de que a mulher que é responsável, porque a gente já está vendo que a mulher ela já está mais vulnerável ao adoecimento mental. A gente tem que lembrar também que os filhos agora estão em casa em tempo integral, ou deveriam estar, né? E isso transfere para a mãe a responsabilidade pela educação formal, que antes era da escola. Então, as mães têm que ensinar as crianças, sobretudo as crianças menores de 5 anos, no desenvolvimento de suas atividades escolares, cuidar de idosos que são dependentes de cuidado, né? Tanto pelo risco de adoecimento pela Covid, como do cuidado de doenças já pré-existentes, das comorbidades, e os conflitos conjugais que têm sido acentuados. Desse modo, a gente tem que ressaltar que não se pode ter, como antes, o apoio que nós tínhamos, tanto de cuidadores profissionais, né, das empregadas domésticas, dos familiares, e isso tem acentuado a sobrecarga da mulher, o trabalho em casa. Todos esses fatores acabam vulnerabilizando mais a mulher para adoecimento mental. Como nós vimos lá também, os jovens também estão com elevada prevalência de adoecimento mental. A adolescência e a juventude são períodos de grandes interações, como eu disse, seja nas ruas, nas escolas, nas faculdades, no trabalho. E essa necessidade de distanciamento social diminuiu essas interações. E isso aumenta tanto a probabilidade de conflito intrafamiliar, já que as pessoas estão passando mais tempo em casa, como da ocorrência de sofrimento mental. A renda.
Os estudos são controversos em relação à renda e ao adoecimento mental. Muito baixa renda tem sido associada ao adoecimento mental, assim como uma renda muito elevada também tem sido associada, mas a maior prevalência tem sido observada naqueles que possuem a menor renda, né? E agora imagine nesse contexto da pandemia, com a suspensão de contrato, a redução do salário, a perda do emprego. Isso impacta sobremaneira a saúde mental. Haja vista que as pessoas elas estão perdendo seus meios de subsistência. E o Estado, nosso governo federal, ele não tem assumido a maior responsabilidade sobre isso. Esse auxílio emergencial, agora reduzido, ele não vai durar muito tempo. Ele não supre sequer as necessidades humanas básicas. Então, nosso governo ele tem que assumir um apoio mais incisivo à população de baixa renda, temos que gerar emprego, nem que seja trabalho remoto inicialmente, mas essa população precisa ser assistida. As pessoas estão ficando sem renda. As pessoas que já morriam pela baixa renda, agora estão morrendo pela Covid, estão morrendo ainda mais, porque não estão tendo como manter a subsistência familiar com a perda do emprego. E isso é obrigação do Estado, de dar a assistência quando a pessoa não consegue ou está impossibilitada de correr com as próprias pernas, de caminhar com as próprias pernas e lutar com as próprias mãos. Pode passar o slide, por favor? Nós temos também aqui uma situação relacionada ao adoecimento mental pela situação conjugal. Eu sei que o foco do evento é a saúde e segurança do trabalhador, mas o trabalhador, ele se enquadra em todas essas categorias que nós temos analisado lá em Feira de Santana. Quanto à situação conjugal, nós temos observado que a depressão, ela tem uma maior prevalência em quem não tem companheiro ou companheira. Bem, não era o seu inverso, já que pessoas solteiras também possuem uma grande interação social. Vejam bem, as pessoas solteiras, elas sofrem de um tipo de solidão, muitas vezes apercebida, chamada de solidão romântica. Essa solidão romântica, ela está relacionada a uma ausência de apoio familiar, a ausência de um apoio do companheiro ou da companheira para proteger contra o adoecimento mental, já que você consegue compartilhar com essas pessoas os seus sofrimentos, as suas angústias, e ter um companheiro ou companheira acaba se tornando um reforço à saúde mental das pessoas. Pessoas solteiras, geralmente, são as únicas responsáveis pela própria renda. Ficando desempregadas, perderão essa fonte de subsistência. Deve-se considerar também que, se a gente for analisar o status conjugal, a situação conjugal, numa situação de gênero, por exemplo, mães solteiras, elas ficam ainda mais sobrecarregadas e vulneráveis ao adoecimento mental, porque também não tem quem cuide, quem ajude no cuidado da família. Passa, por favor. Só para ilustrar, esses dados que eu apresentei para vocês são dados relacionados ao adoecimento mental no contexto pré-pandêmico, foi antes da pandemia, 2018, 2019. Nós tivemos uma prevalência elevada de algumas doenças mentais, né, no contexto pré-pandêmico, mas só para comparar, queria mostrar para vocês que durante a pandemia, eu participei de uma pesquisa coordenada pelo professor Dr. Anderson Reis, da Escola de Enfermagem da UFBA, sobre a situação de saúde mental de homens durante a pandemia, tá? Foi um estudo envolvendo homens de todo o território nacional, nós tivemos homens de todas as regiões do país,
Esses são dados preliminares de 960 entrevistas. E nós identificamos uma prevalência de suspeição de transtornos mentais comuns de 52,3% entre esses homens. A situação em Feira de Santana, pré-pandemia, era de 21,7%. Essa prevalência mais que dobrou. Isso entre os homens. Imaginem entre as mulheres. Pode passar, por favor? Então, gente, algumas medidas precisam ser adotadas para minimizar os impactos que a pandemia da Covid-19 tem já causado nesse momento, à saúde mental das pessoas. Em relação ao trabalho, a primeira coisa que nós temos que impor são limites. Limite de dias trabalhados por semana, de horas trabalhadas por dia, e isso se aplica à nossa rotina de estudos também, tá? Trabalhar e estudar em casa acabou transformando o nosso cotidiano, tá? A gente, no contexto, ao longo desses 9 meses de pandemia, nós adaptamos a nossa casa para ser sala de aula, para ser o nosso escritório, o nosso ambiente de trabalho, e muitas vezes em condições mais precárias do que aquelas que nós já tínhamos no local presencial de trabalho ou de estudo, né? E a gente precisa criar rituais e rotinas de horários e dias para poder ajudar a estabelecer limites no trabalho remoto e no estudo remoto, tá? Isso vai ajudar a preservar e distinguir a nossa vida pessoal da nossa vida ocupacional. Nós precisamos ter um maior apoio familiar e social e precisamos também disponibilizar esse apoio para as pessoas, tá? Essa rede, ela precisa ser fortalecida, precisamos demonstrar mais nossas emoções e acolher a emoção do outro. Essa rede de apoio familiar e social, ela está intimamente ligada ao estado de saúde das pessoas, sobretudo da saúde mental. E para aliviar a carga de estresse emocional, devido a toda essa insegurança, incerteza do contexto da pandemia, fortalecer essa rede será primordial. Precisamos também fazer uma higiene do sono. Bem, agora estou dormindo melhor. Mas pensem que eu passei 110 dias trancado no apartamento em Feira de Santana, trabalhando e sem sair. Feira de Santana foi a primeira cidade do estado a ter casos da Covid, né? E eu sou epidemiologista, então eu adotei e tenho levado a sério as medidas de restrição de contato social e todas as outras medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Eu fiquei 110 dias sem sair, como não tinha transporte em Feira de Santana em casa, então eu solicitava o apoio dos amigos, né, dos colegas lá do pós-doutorado, em relação à feira, e fui muito bem acolhido. O NEP, que é o Núcleo de Epidemiologia, do qual faço parte, do qual sou pesquisador, é uma família, então foi o meu apoio social e familiar naquele momento, né? Mas eu estava trabalhando em casa num contexto em que vários editais de pesquisa estavam surgindo e eu precisava suprir essa necessidade, essa demanda do núcleo de pesquisa. Então, eu cheguei a virar noites sem dormir. E o nosso sono, gente, ele é revigorante para a nossa imunidade e recuperação da nossa saúde mental. E os estudos têm comprovado isso cada vez mais. E é muito importante fazer uma higiene do sono. Como eu consegui fazer essa higiene? Eu bolei com meus pais um meio seguro de eu vir para a Chapada Diamantina, que é onde eles moram, e que é o meu principal apoio. Aqui eu vim dormir direito. Colo de mãe, abraço de pai, dos amigos, mesmo que remotamente, mas isso é primordial. Mas questões relacionadas à higiene do sono dependem mais de nós, das nossas escolhas individuais. Por exemplo, os nossos hábitos de vida. Nós temos que estabelecer um horário para dormir, um horário para acordar, regular o nosso ciclo sono-vigília, né? Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas,
ou de bebidas que contenham cafeína próximo desse horário estabelecido para dormir, né? O uso de celular, notebooks e aparelhos televisivos próximo ao horário de dormir e o tempo de tela, sobretudo próximo a esse horário, tem sido associado a maior incidência de insônia, tá? A adoção de terapias integrativas e complementares são primordiais, tanto no contexto ocupacional, no contexto do trabalho, como na nossa vida pessoal, e essas terapias podem auxiliar no alívio do estresse, da ansiedade, das tensões, que são múltiplas, né? Tanto as pressões como exigências nesse contexto pandêmico, elas têm sido acentuadas. Então, tem sido recomendada a prática de arte-terapia, biodança, ozonioterapia, reiki, terapias de florais, yoga, são excelentes. A prática de atividade física, claro, que nesse contexto ela precisa ser adaptada à nossa atual situação, né, de necessidade de restrição de contato social, apesar de que a maior parte dos municípios do país já liberou a frequência em academias, mas eu fiz a opção de não frequentar mais, né, por enquanto. Então, até lá, eu faço atividades físicas em casa, utilizando o próprio peso do meu corpo, né, e algumas outras coisas da casa que eu posso ajustar ou adaptar para utilizar na prática de atividade física. E a gente tem que procurar a orientação de profissional da educação física, né? E, nesse contexto da pandemia, existem diversos profissionais que estão prestando assessoria, tanto particular como gratuita, nas redes sociais. A minha principal orientação é: não busquem blogueirinhos e blogueirinhas e coaches da vida. Nós temos profissionais que são especialistas na área e são esses profissionais que têm que prestar assistência. Tem muita gente boa desse mundo querendo ajudar a vida do outro. Então, tem muita gente prestando assistência gratuita. Eu vejo direto no Instagram e outras redes sociais. Só buscar, né? Agora, como eu disse lá no início, a minha principal recomendação para minimizar os impactos da saúde mental é a demonstração de afeto. Como diz a professora Tânia, distanciamento físico não implica em distanciamento emocional. Nós temos que demonstrar afeto, fazer com que as pessoas sintam-se abraçadas, mesmo que por meios digitais. Isso é muito importante nesse contexto em que a gente tem que restringir o contato com as pessoas. Passa o slide, por favor. Então, gente, existem essas estratégias, né, para o enfrentamento do adoecimento mental no contexto da pandemia, mas a gente não pode esquecer que as normas e protocolos de segurança e planos de contingenciamento que têm que ser adotados nos serviços, né, nas empresas, elas também nos protegem mentalmente. Elas são primordiais, são importantes para a preservação da nossa saúde mental, porque os trabalhadores e trabalhadoras precisam se sentir seguros para desenvolver as suas atividades profissionais. Isso é muito importante para diminuir toda a ansiedade e tensão que é relacionada ao risco da exposição a material biológico, tá? Trabalhar no ambiente em que as pessoas se sentem seguras, acolhidas, vai promover uma maior sensação de segurança pessoal, né? Já que a segurança coletiva ela está sendo oferecida nas empresas. E isso é muito importante para preservar a saúde mental das pessoas. Pode passar, por favor? Então, é importante, como a gente tem dito, que a máscara ela é uma medida de prevenção da transmissão do vírus da Covid, é uma das mais acessíveis no momento, né? Mas a máscara ela não pode ser considerada um adereço de enfeite, um adorno do corpo, tampouco um aparador de queixo, né? Ela é uma barreira de precaução e deve ser adequadamente utilizada pelas pessoas, né?
E no ambiente de trabalho, claro que existem diversos tipos de máscaras para diversos tipos de atividades ocupacionais, tá? E numa mesma atividade ocupacional, como, por exemplo, no campo da saúde, existem pacientes que requerem um nível de precaução que difere do outro. Então, os trabalhadores e trabalhadoras precisam ser treinados, tá? Para usar adequadamente os instrumentos, os equipamentos de proteção individual, tá? Tanto para o uso como para a remoção e descarte. E esses equipamentos precisam estar disponíveis em quantidades suficientes para os trabalhadores e trabalhadoras, para que isso promova a segurança no trabalho e também a prevenção do adoecimento mental. Pode passar. A gente tem que evitar, na medida do possível, ler ou ouvir notícias que causem ansiedade ou angústia. Quando a gente precisar buscar notícias, a gente tem que buscar de fontes confiáveis, tá? Para que a gente consiga tomar as medidas que são necessárias para o adequado planejamento das mudanças que precisamos adotar. Demonstrem afeto, demonstrem aproximação ou promovam a aproximação das pessoas, mesmo que remotamente. Ligue para os seus vizinhos, para os seus amigos, criem laços solidários. Isso vai ser muito importante para a promoção da saúde mental, tanto sua como das pessoas. Tá? Nossas crianças estão sofrendo, tá? E a gente precisa atender a essa demanda. Se possível, criem oportunidades para que as crianças consigam brincar, relaxar, promover ambientes saudáveis. Elas precisam também de atenção. E lembrem-se que é normal que todos nós sintamos medo e ansiedade, tá? Mas conversem sobre esses sentimentos. Isso vai reduzir a angústia que nós temos sentido. Pode passar? Pode passar? Um lembrete para aqueles que vão trabalhar na área da saúde é que a gente tem que evitar maneiras equivocadas de enfrentar tanto o sofrimento mental como a pandemia. E essas recomendações, elas têm que ser estendidas à população em geral, tá? Essas maneiras equivocadas, como o consumo excessivo de bebida alcoólica, do tabaco, de outras drogas, a longo prazo, só vai piorar o nosso bem-estar físico e mental. Então, nós temos que adotar medidas que consigam que tenham um efeito protetivo para a nossa saúde mental a curto e longo prazo, tá? Porque a curto prazo, as pessoas se sentem bem bebendo demasiadamente, mas a longo prazo as consequências serão terríveis. Nós temos que diminuir o estigma que os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da linha de frente, de modo geral, né, estão vivendo nesse contexto pandêmico. A gente tem observado que essas pessoas, além do distanciamento social que elas, claro, devem manter quando não estão no trabalho, elas estão sendo isoladas pelas pessoas, tá? Por conta do medo de contaminação, do estigma da doença. E isso pode fazer com que a situação de saúde mental se agrave ainda mais. Passe, por favor. Então, gente, mais uma vez, demonstrem afeto, tá? Em tempos tão áridos de afeto, qualquer borrifinho de amor refresca a alma. E eu não vejo a hora de matar a saudade das pessoas com as quais eu trabalho, de dar esse abraço apertado, de sorrir, de festejar a vida. E se não mantermos esse distanciamento tão importante, tão necessário agora, esse momento da gente abraçar as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, vai demorar de chegar um pouquinho mais. Então, cuidem-se, cuidem daquelas pessoas que vocês amam, daquelas pessoas que vocês conhecem, daquelas pessoas que vocês não conhecem, tá? E conversar com vocês é uma das maneiras que eu tenho de poder cuidar das pessoas. Então, sintam-se cuidadas, sintam-se abraçadas. Aqui eu tenho na foto do meio a professora Tânia, que é minha orientadora do pós-doutorado. Aqui eu tenho a Iracema Lua,
que é minha parceira de vida, conheci lá no pós-doutorado, mas parece que é de outras vidas, e morro de saudades e quero abraçá-las lá no nosso trabalho, tá? O trabalho tem que ser isso, fonte de satisfação, de prazer, e a gente tem que diminuir o risco de adoecer, tanto mentalmente, como pela Covid, ou por outras doenças relacionadas, direto ou indiretamente ao trabalho. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa prosa. Boa noite, professor Júlio. Foi ótima a palestra. Nós só gostaríamos de pedir a paciência do pessoal, que a gente tem algumas perguntas ainda, né? Para que o professor Júlio também possa aí responder, que a gente interage um pouco. Nós já disponibilizamos aí a lista de frequência no bate-papo, tem um link para que vocês possam acessar e preencher. Então, vamos aqui selecionar algumas perguntas. Devido ao tempo, infelizmente, a gente não vai conseguir responder a todas, tá? Carlos está perguntando aqui. E para quem não tem como pagar acompanhamento psicológico, como fazer para enfrentar? Acho que é bastante pertinente essa pergunta, né? Principalmente pelos dados aí que o professor Júlio trouxe. Sim, sim, muito importante essa pergunta, Carlos. Eu já tinha falado um pouco sobre a situação da atividade física, né, que eu tenho observado muitos profissionais da educação física oferecendo assistência, mas existem muitos profissionais da área da psicologia e da psiquiatria também oferecendo serviço gratuito, tá? Acompanhamento psicológico nesse contexto pandêmico, e alguns municípios nas esferas públicas, né, tanto estadual como municipal, têm oferecido serviços também de acompanhamento. Algumas instituições de ensino também têm oferecido, e eu acho que, por exemplo, essas instituições que oferecem para o público, né, que é específico, como as escolas, as faculdades, algumas também têm oferecido serviços abertos à população. Então, a gente tem que orientar a população a buscar a orientação nas centrais de Covid, porque eles têm direcionado as pessoas para assistência, né, e estimular, cobrar dos nossos municípios, cobrar do Estado que esses serviços sejam oferecidos, caso ainda não estejam. Uma outra pergunta que tem aqui, professor Júlio, que aparece mais de uma vez, é relacionado a como lidar, né? Tanto como identificar pessoas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente pessoal, que possam estar passando por algum problema como esse, né? E também como lidar com essas pessoas que possam vir a estar passando por algum problema relacionado a essas questões psicológicas. Bem, o sofrimento mental, ele tem sido associado à mudança na forma de ser, mudança, sobretudo, no humor e no comportamento das pessoas. Claro que muitas pessoas acabam criando uma capacidade de embotamento, né, de conseguir suprimir as emoções, mesmo que emoções negativas, e não demonstram. Mas em pequenos hábitos a gente consegue identificar, e se nós estivermos atentos e atentas a essas mudanças, a gente consegue captar o sofrimento no momento inicial, né? A tristeza, o estresse, a mudança de humor, mais para deprimido, tá? A irritabilidade, todos são sintomas ou são sinais que podem sugerir o sofrimento. Mas, como eu disse, estão sugerindo o adoecimento. E somente profissional habilitado, capacitado, pode fazer o diagnóstico, né? Existem alguns instrumentos de pesquisa, alguns questionários que podem ser utilizados para que a gente consiga identificar ou a suspeição ou fazer o diagnóstico, tá? Por exemplo, o PHQ é um instrumento de pesquisa, é um questionário que tem sido utilizado para diagnosticar depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. O SRQ-20. O SRQ, ele tem sido utilizado para
avaliar a suspeição de transtornos mentais comuns, que são aqueles transtornos mentais relacionados ao estresse, à ansiedade, tá? A depressão, ele pode ser aplicado também. Então, existem diversas formas de a gente suspeitar que as pessoas estão adoecendo. O que fazer? Encorajar a pessoa a aceitar que ela está adoecendo ou que ela está doente. Porque se a pessoa não aceitar o sofrimento, ela não vai conseguir ser proativa na busca pelo diagnóstico, na busca pelo tratamento, pelo acompanhamento. Quando eu falo de ser proativa, não é apenas o fato de conseguir se dirigir até o serviço de saúde. Essas pessoas têm que ser proativas em conseguir pedir ajuda. E as pessoas têm que se demonstrar acessíveis quando essa ajuda for pedida. Isso é muito importante. Bom, tem mais outra pergunta aqui. No ambiente de trabalho da empresa, né? A quem compete? De quem é a responsabilidade em relação a manter essa saúde mental do trabalhador? Bem, a saúde mental é um atributo individual, mas também é uma responsabilidade coletiva. Claro que a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora, ela consegue desenvolver mecanismos de reforços à saúde mental, mas é também obrigação do empregador promover um ambiente de trabalho saudável e uma boa assistência à saúde mental das pessoas. A terapia ocupacional, ela é excelente, tanto no ambiente de trabalho como fora dele, né? E a gente tem que conseguir, o empregador, ele tem que conseguir desenvolver meios para diminuir os estressores ocupacionais. Temos diversas ocupações, diversas profissões, que elas são desenvolvidas em ambientes que são extremamente insalubres para a saúde mental das pessoas, do trabalhador e da trabalhadora. E o empregador, ele tem que conseguir identificar meios de promover um ambiente menos estressante para o trabalhador. Quando eu digo ambiente, não falo apenas de estrutura física, né? É jornada de trabalho, é pressão de tempo, é produtividade, e isso tudo adoece mentalmente. Então, apesar de ser um atributo individual e da pessoa ser encorajada a desenvolver reforços para a manutenção da saúde mental, é também obrigação do trabalhador promover esse ambiente de trabalho saudável. Bom, o senhor já acabou respondendo outra pergunta que tinha aqui, relacionada justamente a estratégias que a gente poderia adotar. Tem outra pergunta também bem interessante aqui, como diferenciar o adoecimento mental causado pelos efeitos da pandemia de um estresse normal, causado no ambiente de trabalho? Ou se uma coisa pode ter correlação com a outra? Bem, é difícil conseguirmos identificar o momento exato em que o sofrimento mental começou a acontecer. Porque, como eu disse antes, muitas pessoas são assintomáticas e muitas pessoas conseguem sufocar as emoções e não demonstrá-las, né? Pessoas, por exemplo, que têm comportamento de ideação suicida, elas conseguem planejar tudo e demonstrar uma vida cotidiana normal até elas conseguirem executar o planejamento da morte, né? Mesmo que não seja bem sucedida, mas elas conseguem disfarçar. Então, assim, o que é que a gente tem que fazer é identificar que há o sofrimento. Estabelecer uma relação com a pandemia ou não a pandemia é muito difícil, porque a vida mudou com o início da Covid, né? Dessa pandemia que assolou aí a humanidade. Então, é difícil você dizer que algo que fez adoecer foi exclusivamente do trabalho, porque a gente está trabalhando no contexto pandêmico e esse contexto precarizou as nossas condições de trabalho. É difícil pensar nisso. Deixa eu ver aqui mais uma. Algumas empresas adotaram o home office em definitivo. Como esses profissionais vão reagir a essa nova rotina? Como avaliar a saúde mental nesse novo ambiente? Nossa, uma pergunta dessas
Texto em que a gente já vem sofrendo um desmantelamento das condições, das leis que regulamentam os nossos direitos trabalhistas. A gente já vem sofrendo uma extinção de direitos, com a regulamentação da precarização do processo de trabalho, das condições de trabalho. E eu tenho percebido que toda essa rotina de home office, do teletrabalho, do trabalho remoto, a flexibilização do contrato, ele já havia sido instituída recentemente, mas essa condição de trabalho ela vai se regulamentar enquanto legal. Tudo isso que a gente tem vivido agora na pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu só não digo para a gente ir para as ruas, porque agora não é o momento da gente ir para a rua, é o momento da gente ficar em casa. Mas no momento oportuno, a gente vai ter que brigar por nossos direitos, porque senão eles serão tomados de nós. Tá? O home office, o trabalho remoto, se em condições de desenvolvimento adequadas em casa, excelente. Tá? Os trabalhadores e trabalhadoras precisam ser capacitados, ser remunerados, mas quando reconhecer que é jornada de trabalho profissional e jornada de trabalho doméstico, no contexto em que você passa 18 horas trabalhando nessas duas atividades. Tudo isso é muito complexo e a gente tem que começar a pensar como a gente vai brigar por nossos direitos, que estão sendo aí cada vez mais extinguidos. É isso, professor Júlio. Agradecer mais uma vez. A gente teria outras perguntas aqui, mas eu acho que pelo adiantar do tempo aí, né, nós acabamos também nos ultrapassando um pouco hoje, mas eu acho que foi extremamente válido, importantes aqui. Nossos alunos que estão aí presentes, nossa reitora que esteve conosco há pouco, nossa pró-reitora também, de extensão. Então, nós gostaríamos, na verdade, de encerrar agradecendo essa brilhante palestra, o tema também que foi bem pertinente, realmente muita gente aí elogiando a abordagem, a palestra, como o senhor fez, professor Júlio, e justamente todo o delineamento, né, que foi tratado aí durante a sua apresentação. É um tema que, com certeza, cada vez mais ele vai estar em evidência, né? Eu acho que é importante a gente também tratar disso, porque dentro da segurança do trabalho, as questões psicológicas como um todo, né, as doenças relacionadas foram muito negligenciadas durante muito tempo, né? E a gente, na verdade, eu consideraria, há pouco tempo, né, dando uma real importância e, ao mesmo tempo, fazendo também a identificação, dando o acolhimento necessário e merecido às pessoas em relação a esse tipo de adoecimento. Então, é isso. Mais uma vez, agradecer. Eu gostaria de, para encerrar, né, a nossa palestra de hoje, agradecer também a presença de todos que até agora puderam estar aqui conosco. Estou vendo aí vários alunos, ex-alunos, de diversos campos, né, de Eunápolis, de Juazeiro, especialmente que eu ministrei aula, de Ilhéus, estou vendo vários colegas aí também. A gente também, como eu falei, teve aqui, está envolvido colegas do Campo Salvador, do Campos Barreiras, Brumado, Santo Amaro, Juazeiro, Eunápolis, né? Então, é muita gente aí envolvida para construir esse evento. Então, a gente tem aqui outros colegas que também estão aqui nos bastidores e que também vão estar dando boa noite aí a todos vocês. Luane. Luane. A gente está também com uma aluna aqui, Irane Maria, que também está nos auxiliando hoje. E é isso, fale uma palavrinha aí para a gente poder encerrar. Queremos agradecer a participação de todos, né, nessa abertura de evento, uma presença maciça aí de todos os campi que tem o curso de segurança do trabalho, a participação bem intensa. Infelizmente não conseguimos responder a todas as mensagens, né, todas as perguntas, mas a palestra foi muito proveitosa, né? Agradecer aí ao professor Júlio por essa contribuição nesse momento de pandemia com um tema tão pertinente, tão bom, para a gente refletir, né, e observar ao nosso redor. A nós e ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor.
Boa noite a todo mundo também, passando só para agradecer mais uma vez. Não estava nos planos de aparecer, mas um abraço para todo mundo. Gratidão ao professor Júlio também pela participação, foi maravilhosa. Um abraço, gente. Irane, quer dar uma palavrinha? Não, só queria dar boa noite, agradecer ao professor Júlio, professora Luane e o professor Álvaro também, vocês e Mainara, que me convidou, e aí foi bacana demais. Dia 5, Maravilha. Não esquecendo que quinta-feira, quinta-feira nós temos nossa outra palestra, né? Acidente de trabalho e os reflexos previdenciários dos benefícios de capacidade. Então, professor Júlio, muito obrigado. Uma boa noite a todos e até quinta-feira. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Agradecer também a diversos colegas que estão aí nos bastidores também junto conosco, né? Não estão aqui na tela, mas que nos ajudaram a construir esse evento e estão aí dialogando e vão aparecer aí ao longo desses dias que vamos estar juntos. Tchau.